Bom, pessoal, eu já tô com esse facão da Cold Steel há mais de 1 ano e meio e eu acredito que nesse período todo eu só tirei da caixa quando chegou para verificar o estado geral e mais uma vez para pegar nele alguns meses depois. E agora? Aí fala assim, uai Cabral, mas você comprou e não está interessado? Não, na verdade é o seguinte, é que eu sabia que eu teria que ajustar o fio. Fazer isso manualmente é trabalhoso, é chato, dá para fazer. O problema é que o meu fornecedor de cinta lixa tinha parado de funcionar por causa da pandemia, desanimou, fechou as portas e retornou agora. Aí eu aproveitei e mandei fazer alguns pares de cinta lixa. Eu falei, vou aproveitar, então eu vou ajustar o facão e aí vamos ver como é que ele desempenha. É um Cold Steel Time Machete, né? O vídeo não pega ele todo porque são 22 polegadas de lâmina e 14 de cabo. Na verdade, gente, a cada 100 pessoas que vê isso na mão de alguém, 99 vão dizer que é uma espada. E não é, tá? A verdade é essa, não é uma espada. 1% talvez saiba que se trate de um facão. Cabral, por que você comprou isso? Para ser bem honesto, comprei pelo fator fantasia, né? Uma espada e tal, dá para manusear como uma espada? Dá, mas não funciona realmente como uma espada. Ele tem efeito sim como uma espada, tá? Eu vou explicar mais isso um pouco. Então, não comprei como ferramenta, comprei como fator de fantasia, né, para ter uma espada em casa. Cabral, então é uma arma de dissuasão. Não. Por quê? Ele não funciona? Claro que funciona. Se um facão já intimida as pessoas, imaginem uma espada. O problema, gente, é o que eu sempre falo. Se você acha que com uma espada vai intimidar alguém, você pode sofrer o efeito Indiana Jones. Que aqueles que são mais antigos e assistiram o filme, tem um lance no mercado em que um Sikh ou alguma coisa do tipo tá com uma cimitarra, balança, faz malabarismo para cá e para lá. O Indiana Jones olha para aquilo, faz uma cara de desdém, tira o revólver, dá um tiro nele, pronto, acabou, tá? Então é por isso. Em casa como arma de defesa. Gente, se eu ouvir qualquer coisa diferente à noite, eu não vou pegar isso aqui. Eu vou pegar ou o revólver, ou a pistola, ou mesmo um rifle, ou a carabina. Isso porque eu não tenho uma 12, ou uma outra espingarda, senão seria a de escolha para verificar coisas estranhas à noite. Mas a última coisa que eu pensaria seria em pegar isso aqui para intimidar alguém dentro de casa. Eu pegaria uma arma de fogo que eu tenho à mão. Agora, isso dito, e que não se deve usar isso para intimidar os outros. Por quê? Porque o outro lado sempre pode estar armado. Mas, por exemplo, se você vai para um acampamento em que você sabe que você vai ter que usar facão, ele pode ser levado. E eu garanto para você que se as pessoas já não mexeriam com alguém com um facão na cintura, elas ficam ainda menos inclinadas a mexer com essa pessoa se ela tiver com um troço desse, tá? Então funciona como fator de intimidação? Lógico que funciona, gente. Eu só digo que não é uma escolha para quem tem arma de fogo, não é uma escolha inteligente, tá? É isso que eu quero dizer. Mas muito bem, vamos falar sobre ele. No site, eles dizem que ele tem uma lâmina de 2,8 milímetros. Esse meu tem uma lâmina de 3,1 milímetros, tá? Então ele é um pouquinho mais espesso.
Como eu já falei, são 14 polegadas de empunhadura de polipropileno injetado. Nessa região da guarda, além do polipropileno, ele tem uma guarda de aço presa dentro do polipropileno para dar maior rigidez para a lâmina, tá? Porque a lâmina passa por dentro dela, e para dar um maior fator de proteção da guarda. Ou seja, desculpe, se uma lâmina impactar aqui, essa guarda de aço interna bloqueia essa lâmina. Gente, como facão, para as minhas condições, do que eu tenho de uso para facão, ele não tem praticidade alguma. Ah, Cabral, mas 22 polegadas de lâmina não dá para limpar o terreno, fazer aquilo que um facão faz e tal. Gente, daria. Se ele tivesse, por exemplo, 1.8, no máximo 2 milímetros de espessura, para você limpar o terreno de grama alta e tal. Por que eu estou falando isso? Por causa do peso. Ele é excessivamente pesado. Originalmente pesava 890 gramas. Vocês imaginem trabalhar com uma ferramenta dessa? É impraticável. A menos que você tenha um tipo de vegetação arbustiva, uma capoeira, um inso pesado e tal, que você vá derrubar usando as duas mãos, tá? Nossa, tem que ter um cuidado, que isso aqui é grande para chuchu, ele passa para tudo quanto é lado. Nesse tipo específico, ele até funciona desde que seja uma área pequena. De novo, por quê? Por causa do peso, é muito pesado. O fio de fábrica é de regular a ruim, tá? Mas ainda é melhor do que o meu Cold Steel Cooker Machete, que veio literalmente sem fio, tá? Você podia passar a mão nele para baixo, para cima, não aconteceria nada. Se a pessoa não for exigente e for usar o facão como que ele é uma ferramenta de uso e como ele deve ser usado, que é corte por impacto, o fio de fábrica até funcionaria. Com um detalhe interessante, ao menos nesse facão, o fio de fábrica veio bem feito. Não estava afiado como deveria, mas estava bem feito. Foi feito provavelmente numa lixa 36. E por que eu digo isso? Porque o desbaste que eu fiz nele, eu usei uma lixa 50, 0 km, e ainda assim o padrão de riscamento que a minha lixa 50 deixou era mais refinado que o padrão de riscamento do fio original, tá? O fio original, o paquímetro travado a 3 milímetros, entrava 5,2 milímetros nele. Ou seja, ele tinha um fio original de cerca de 16 graus de um lado e cerca de 17 graus do outro lado. Pois bem, com esse desbaste que eu fiz, o paquímetro agora entra 1,6 centímetros, ou seja, 3 vezes mais. O que realmente agora fez ele funcionar bem para cortar. Se a Cold Steel já tem vídeos mostrando o desempenho desse facão com fio original apenas bem afiado, ou seja, aqueles 5,1, 5,2 milímetros de afiação, isso dá para você ver nos vídeos pelo tamanho do fio em si. Agora ele está cortando muito melhor, a habilidade de corte aumentou muito, sem que essa região do fio tenha ficado frágil, tá? Então vamos dizer o seguinte: se antes com 3 milímetros ele parava em 5,2, agora em 5,2 ele está com 2 milímetros, tá? Então a habilidade de corte dele melhorou bem. A espinha, como eu já falei, ela varia entre 3 e 3,1 milímetros, é arredondada, tá? Não é viva, você pode passar a mão, ela não machuca.
Ah, Cabral, então ele não raspa madeira para fazer fio fininho. Não. Se você quiser, você vai ter que trabalhar espinha para isso. Eu não recomendo, mas você vai querer fazer isso com um facão desse? Não. Como eu falei, para ser bem sincero com os amigos, exceto nessa situação de um mato arbustivo, tá? Uma capoeira arbustiva, que existe no nosso, pelo menos no meu ambiente, tá? Eu estou numa região de transição de Mata Atlântica para Cerrado, então existe esse tipo de capoeira. Então ele não é tão inútil assim como o facão. Mas, por exemplo, eu pensei em testá-lo podando minha goiabeira. Você pensar uma idiotice é uma coisa, você insistir em fazer idiotice, aí é porque você é idiota. Quando eu cheguei na goiabeira, que eu fui empunhá-lo, eu vi a alta impraticidade dele para fazer poda de árvore. A não ser que você tenha galhas axiais no tronco principal, galhas aí de 1 polegada até 2 polegadas, para isso, esse facão aqui, nossa, funciona que é uma maravilha, que você pode usar com 2 mãos, tem um impacto fenomenal, tá? Para esse tipo de desgalho ele funciona, ou então, como eu falei, para limpar uma capoeira pequena arbustiva, tá? Porque o uso das 2 mãos no swing dá um impacto tremendo, e você corrigindo o fio, ele entra bem na madeira. O aço 1055 com o tratamento da Cold Steel, fora de série. Dureza, a mesma dureza do Cold Steel Kukri Machete, 50, tá? Então, Cabral, quem viu o vídeo que eu postei do teste de destruição que o Nosfor fez com o Cold Steel Kukri Machete, deve ter ficado impressionado com o desempenho do facão. Como todo mundo que vê fica, tá? Foi uma coisa que bateu o martelo para mim comprar esse facão, o Cold Steel Kukri Machete na época. É o que ele aguenta. Cabral, esse aí aguenta a mesma coisa? Não. Uai, como assim? É o mesmo aço, o mesmo tratamento térmico e não aguenta a mesma coisa? Não, porque a geometria é um pouco diferente. Uai, Cabral, mas só porque ele é mais comprido? Não é só porque ele é mais comprido a lâmina. É porque ela, por exemplo, não é distal taper, ou seja, ela tem a mesma espessura desde aqui, da guarda até a ponta do facão. Aí o que tem isso a ver, Cabral? Simples. Na verdade, se vocês olharem o formato dele, ele é basicamente um Latin Machete, né? Ou um facão latino, né? Um pouquinho mais estreito, vamos dizer assim. Mas é um Latin Machete. Então, por que o Latin Machete aguenta o que aguenta? Você pode envergá-lo. Esse aqui é flexível? Mas não muito, por causa da espessura. Não é por causa da dureza, é por causa da espessura. O Latin Machete, quando ele recebe o impacto, ou quando ele sofre torção, ele vibra. E aí, como você está empunhando, ele tem liberdade para vibrar e dissipar a energia. É por isso que esse aqui eu recomendo para uso em madeira verde, tá? Dá para cortar tronquinho com ele? Dá, tranquilo, desde que a madeira seja verde. Eu não recomendo muito o uso em madeira seca dura. Por quê? Por causa do tamanho, por não ter um distal taper, né, por não afilar em direção à ponta, e por ser extremamente rígido a partir aqui da guarda, na hora do impacto, ele vai vibrar, a ponta vai vibrar um pouco mais, mas a vibração vai ser acentuada aqui. Cabral, a vibração destrói o facão? A vibração não, mas a frequência sim. Tá? Então, por exemplo, você impactá-lo numa madeira muito dura, repetidas vezes, essa região aqui vai vibrar tão intensamente que, mesmo sendo um aço 1055, que eu consideraria praticamente o aço ideal para facão, tá? Você ainda corre o risco dele fraturar aqui. Uai, Cabral, mas pelos vídeos que eu vi do Kukri Machete, aquilo para fraturar, só querendo muito e empenhando para isso. Vale para esse facão, mas eu não arriscaria, tá? Por causa do tamanho da lâmina, da distribuição de peso dela,
e da espessura dela ao longo dela toda. Não dá para usar em madeira seca e dura? Dá, mas eu não garanto que ele aguente igual o Kukri machete, tá? Então, por exemplo, para usar num eucalipto seco e duro, eu uso o Kukri machete sem pensar duas vezes, sem assombro, sem duvidar de que ele é capaz. Esse aqui eu já preferiria não usar, apesar de que numa condição extrema, se você precisar partir, eu acho que vai. Mas eu não tornaria isso uma rotina, tá? A empunhadura dele, como eu já falei, é polipropileno injetado. A folha de metal corre por dentro dela toda. Ela é uma empunhadura ovalada, então ela é muito confortável para você segurar, tá? Principalmente para você efetuar cortes, fazendo o que o facão pede, que é o que a gente chama quase que pinch grip, gente. Você basicamente segura ele assim e deixa o peso do facão jogar. Você para ele na palma da sua mão, você não para com o seu braço, tá? Você para ele com a palma da mão no swing. O próprio peso dele já faz o corte, é muito eficiente, não dá bolha, tá? Ajuda muito a sua mão a evitar bolhas aqui nos dedos, tá? Ela é microtexturada, mas escorrega com o suor, tá? Por isso, quem quiser passar uma tira de borracha ou um tênis grip, melhora bem isso. Como eu falei, ela é uma ovalada, então no sentido mais estreito dela, ela tem entre 2,6 e talvez 2,8 centímetros de espessura, que é nesse sentido aqui, ó. Ela tem entre 2,6 e 2,8, ficando em torno de 3 centímetros, ó. 3 centímetros, 3 centímetros nessa área mais alargada dela e um pouco mais aqui no pomo, tá? E nessa região mais larga, mais ovalada dela, ela fica entre 3,3 e acho que 3,6 ou 3,7 centímetros. Então é muito confortável na empunhadura, tá? Para você usar como facão numa moita arbustiva, alguns golpes, é lógico que você vai conseguir fazer com uma mão só, mas fica muito potencializado na empunhadura com duas mãos, tá? Mas como eu falei, gente, eu acho que ele... se eu tivesse que decidir, eu acho que ele é mais funcional como uma espada do que como um facão, tá? Ah, Cabral, mas uma espada é muito fino. Tá? Mas é o que eu estou falando. Ele não é uma espada. Eu estou dizendo que eu o acho um pouco mais funcional como uma espada do que como um facão. Então, por exemplo, se alguém quer um facão funcional, você tem vários facões para escolher. O Kukri da Cold Steel, ele é talhado para cortar galhos mais grossos, tá? Porque ele tem peso, tem impacto, mas vejam bem, o Kukri machete, o meu, depois do fio ajustado, ele pesa cerca de 488 gramas. Esse aqui, depois do fio ajustado, ele pesa 870 gramas. Ou seja, ele perdeu 20 gramas para me ajustar o fio. 870 gramas, gente, é um peso absurdo para o facão. Se você imaginar que um lettering machete ou um facão latino, aí de 22, 24 polegadas, com 2 milímetros de espessura, tem cerca de 580, no máximo 600 gramas, esse aqui pesa praticamente 50% a mais. Então, é um peso absurdo para um facão. Você cansa rapidamente o pulso, o braço, mesmo usando dois braços, duas mãos para empunhar, você sente o peso dele. E é por isso que eu estou falando. Cortar melancia, melão com isso, gente, é idiotice. Vai passar por ela como
faca afiada quente na manteiga. Eu diria, porque eu fiz um teste que, lógico, normalmente você não faria, mas como eu tenho alguns ossos de pernil congelado para dar um por semana ou a cada 15 dias para minha cachorra, lógico que eu não dou congelado, eu deixo ele digelar e aí deixo ela roer. Ela normalmente rói as extremidades, que são mais cartilaginosas e menos calcificada, e aí eu retiro a cortical central e jogo fora, né? Porque eu dou para ela divertir, limpar os dentes e tal. Então o que eu fiz? Eu tirei um do congelador, deixei esfriar, degelar, descongelar a temperatura ambiente, e eu tenho um cepo de oiti, deve ter uns 40, 50 centímetros de altura, e um diâmetro, deve dar quase uns 40 centímetros de diâmetro. Antes de retrabalhar o fio, eu botei esse osso de pernil e dei uma chapuletada com vontade nele antes de ajustar o fio, tá? Sem afiar corretamente. O que foi um erro, eu devia ter dado pelo menos um microfio nele. É o que eu falei, ele estava com um fio de razoável para ruim. Só para os amigos terem uma ideia, o fio dele agora está assim. Nossa, é tão grande que é sem jeito de você usar. Tá? Isso é papel de bula. Então tá bem afiadinho e tal. Mas o que aconteceu? Ele não entrou os 5 milímetros. Tá? Deu uma pancada, um repique, o osso voou longe, mas fez uma clara marca numa das bordas do osso, e deve ter entrado uns 3 milímetros, porque qual o problema dele afiado a 16 graus? Ele abruptamente engrossa, e aí ele trava no meio que você vai cortar. É por isso que eu recomendo fazer esse tipo de desbaste para quem quer usar um facão desse, mesmo no fator fantasia, tá? É para melhorar a habilidade de corte dele. Aí depois que eu retrabalhei o fio, e devo ter levado uns 20 minutos, no máximo 30 minutos para retrabalhar ele todo, com um detalhe interessante, gente. Como eu começo o desbaste não próximo ao fio, eu começo o mais alto que eu quero, eu tive que resfriar essa lâmina umas 3, no máximo 4 vezes. Porque é muita massa de aço, então ela absorve bem o calor e não chega a aquecer a região do fio, tá? Então, nesse caso, usando uma lixa 0 km, tá? Eu tenho o meu ritmo de passada, então já, mesmo não fazendo isso há mais de 1 ano e meio, eu estou acostumado a fazer isso. E, lógico, como eu estou em contato com ele o tempo inteiro, eu estou vendo o aquecimento principalmente na região do fio. Mas eu começo desbastando de cima para baixo. Eu, via de regra, eu uso a parte final do fio como referência do como está indo o meu desbaste. Então é a área que sofre menos calor. Só estou, desculpe, me referindo a isso por causa do tamanho da lâmina e da massa que ela concentra. Então ela dissipa bem o calor. Para um canivete isso é inviável. Para o canivete basicamente é 1, 2, 3 passadas de refinação e mole em água. Tá? Mas devo ter levado uns 20 a 30 minutos. Eu usei 3 vezes, liguei 3 vezes a minha lixadeira. Como não está muito calor, dá para ela funcionar mais do que 5 minutos por vez. Tá? Então deu para fazer esse desbaste. Com o desbaste pronto e feito o microfio, ele está com um microfio de 20 graus, aí eu tentei de novo o osso. Fui para outra extremidade dele. Uma pancada e aquilo voou. Tá? A parte cartilaginosa do osso para um lado, a cortical para o outro. Eu falei, opa! Se com o original ele só impactou e fez
uma indentação em V, com o desbarte ele partiu o osso na vertical, tá? Nem foi um corte como tem que ser com facão, e até com espada, o ideal, um corte em ângulo. Foi na vertical. Aí eu falei, vamos ver então se vai na cortical do osso. Gente, foi outra pancada e o osso partiu em dois. Com um detalhe importante. Da primeira vez, eu passando a unha, eu senti um ligeiro rolamento onde impactou, tá? Em nenhuma das duas vezes que ele partiu o osso, usando essa área aqui do facão para impactar, sequer rolou o fio perceptível na unha, tá? No eu cortar o papel de bula, eu senti um arranhado diferente, mas a unha não detectava rolamento. Foi uma passada na hastezinha cerâmica e o fio estava todo como igual. Então a têmpera está muito boa, como no Kukra e Machete. Eu diria que se você, não sei em que situação você precisaria fazer isso, mas se você quiser, por exemplo, decapitar um porco, esse facão faz isso, tá? Se você souber fazer o swing, souber como utilizar e como normalmente, gente, nesses cortes, como a massa do facão é grande para um facão, mas não é grande para uma espada, você fazer o corte em sentido de push com slice cut, você decapita um pouco sem muito problema. É lógico, tem que saber usar o facão. Não é igual alguns tubérculos que tem por aí que não sabe sequer usar o facão. E o cara se diz sobrevivencialista, mas não sabe usar o facão. Vocês podem, não acreditem em mim, vejam o vídeo dele com um katana machete da Cold Steel cortando melão e melancia. E não sei o que de água. É uma piada, gente. Vocês me desculpem, mas essa pessoa é uma piada. Ele é uma... Vocês já ouviram falar de fake news? Esse é o famoso fake person. Ele impersona uma coisa que ele não é, nunca foi, nunca vai ser na vida. Porque se a pessoa que se diz sobrevivente não sabe manusear um facão, não tem a capacidade de manusear bem um facão, vai me desculpar, tá? Mas esse aqui não é o caso, tá? Não estou aqui para ficar mencionando os outros, não. O que eu quero dizer, se você quer uma coisa que chegue mais próxima de uma espada, sem requerer de você praticamente uma vida de treinamento para usar uma espada, isso aqui é uma excelente escolha, tá? Com um detalhe, isso não é brinquedo, gente. Isso pode provocar lesão e lesão séria, tá? Então, para uso como facão, ele é pouco prático, a não ser numa condição arbustiva ou que você tenha muito cipó mais grosso, que você queira tirar do caminho, aí sim, o uso com as duas mãos facilita bem, tá? Mas, como eu disse, ele é muito pesado, é para áreas pequenas, porque rapidamente vai cansar seus braços, tá? Mas, por exemplo, se você não tem que limpar uma área grande ou não tem que abrir uma trilha grande, se você já tem trilhas prontas, mas é uma área perigosa, que você pode se deparar com animais, isso aqui como ferramenta de defesa é superior e bem superior a um facão do mesmo comprimento de lâmina, porque ele te dá mais alcance, tá? Com esse cabo de 14 polegadas, ele te dá mais alcance. Então, como ferramenta de trabalho, eu não recomendo. Mas, se você gosta de fazer umas caminhadas numa região mais propensa a, por exemplo, cobra,
mesmo eu diria de catitu, queixada. Lógico, se você encontrar um bando de queixada, você está frito, se você não tiver um local para subir. Mas um animal, o problema é que dificilmente você vai encontrar um animal sozinho. Mas vamos colocar da seguinte forma: se um catitu partir para cima de você com isso aqui, se você tiver um mínimo de habilidade, você vai comer catitu, tá? Mas era isso que eu queria falar. É muito bem construído, tá? Muito bem construído. E com detalhe, por que eu comprei? Ah, Cabral, se você não tem uso, você comprou para largar guardado? Na verdade, gente, o preço estava tão bom, mas tão bom, e eu já tinha muito tempo que não comprava nada. Eu falei assim, bom, eu já tenho lâmina para tudo que eu preciso de cortar. Hoje, eu ainda conferi isso esse final de semana. Hoje ele está custando 50% a mais do que eu paguei há pouco mais de 1 ano e meio atrás. Tá? Então, na época eu paguei R$300, ele está custando 460 e tantos. Tá? Então, quem conseguir importar, provavelmente vai conseguir importar na faixa dos $40, eu diria mais uns de 15 a 20 dólares de frete, eu acredito que sairia por $60. 60 dólares, se você não pagar o imposto, vai dar mais ou menos 300 e poucos reais, tá? Se você não pagar imposto, se você não for taxado. Então, eu comprei porque realmente estava assim, um negoção, tá? Chegar para mim por R$300, estava um negoção. Comprei aqui no Brasil, tá? Não vou fazer propaganda de onde, porque não tem motivo para isso, mas R$300 entregue na minha casa, tá? Foi frete free e eu ainda dividi ainda, não paguei à vista não. Mão de vaca do jeito que eu sou, ainda dividi. Mas olha, mesmo não tendo uso prático para ele, pelo menos aqui em casa ou aqui em torno, tá certo. Se for para tirar uma galha grossa de um oiti, ele vai ser uma mão na roda, porque ele vai ser mais eficiente que o meu Kukri machete, tá? Não muito, mas vai ser mais eficiente que ele. Para essa galha grossa axial, tá? Que dá para me fazer o swing em ângulo ou de cima para baixo. Ele vai funcionar bem, ainda mais que o oiti é uma árvore viva, não é uma madeira muito dura, tá? Então ele vai ser, nesse caso, de eu poder fazer o swing corretamente, até um pouco mais eficiente que o Kukri machete. O Kukri machete, para você fazer uma poda intra-árvore, ou seja, dentro da copa, pelo tamanho dele e por ser mais robusto para podar galhas mais grossas, é uma mão na roda. Agora, se for galinha fina, um Tramontina de 1,8 milímetros, 14 polegadas, não tem como igual. Por causa da manobrabilidade, rapidez, e se você fizer um desbaste no fio semelhante a esse, aquilo corta como um laser, uma galha de árvore fina, tá? E eu acho que era isso por esse vídeo, gente. Quem quer se achar num preço bom, uma coisa de fantasia, pode investir, é bem construído, você não vai ficar com o cabo na mão e a lâmina voando por aí como um monte de espada ornamental que o pessoal compra e acha que pode usar. Aquilo é um impacto ou uma lâmina quebrada. Ou a lâmina cheia de dente e tal, ou amassada, tá? Então, para quem quer, para esse tipo de diversão, lembrando sempre, isso é perigoso, tá? Não vai querer cair naquela brincadeira de ficar rodando na mão, mostrando... Quer usar como fator de fantasia para derrubar arbusto e coisa? Tome aqueles cuidados que sempre são recomendados para facão. Se você vai fazer o corte em diagonal de uma galha mais grossa, detalhe, empunhar com uma mão você não vai, mas vamos supor que você fosse
para fazer um uso de desgalha, por exemplo. A mão esquerda que vai segurar a galha sai do seu corpo, tá? Ela vai mais à esquerda do seu corpo para na hora do swing, se você errar alguma coisa, ela não pega nenhuma parte do seu corpo. Com detalhe, a perna esquerda, nesse caso, sempre um pouco mais atrás, a perna direita mais à frente, tá? Contrário, se você tem uma galha mais grossa, cheia de galhas finas, você segura, e é destro, né? Você vai segurar o facão com a mão direita, você segura com a esquerda e leva a sua direita, tá? De modo que quando você fizer o swing para desgalha, ele vai passar ali e se ele correr direto, ele vai correr do seu lado direito. Sua perna direita vai estar um pouco atrás, ela não corre risco, nem sua perna, nem seu joelho, nem seu pé, tá? E se ele for desviar, ele vai desviar ainda mais para a direita, ainda mais para fora, tá? E são dois cuidados elementares para facão. Vale para qualquer facão, não é para esse facão. Você vai fazer o delimbe ou a desgalha de uma galha mais grossa, porque normalmente quem já trabalhou com poda sabe que você não vai sair carregando aquela galha que parece uma árvore em miniatura. Você vai desgalhá-la para ficar só a galha mais grossa central, depois você vai partir a galha mais grossa para fazer uns fechos, tá? Para partir a galha mais grossa, a mão esquerda mais a esquerda, para livrar o seu corpo. Para fazer a desgalha, a mão esquerda mais a direita, para quando o facão passar pelas galhas, ele não oferecer risco para sua perna direita, tá? Ele vai estar fora dela. E a galha central evita que ele desvie para dentro, em direção ao seu corpo. Ele sempre vai desviar para fora. Isso são dois mandamentos básicos para facão. Isso vale para qualquer facão, tá? Então, e quanto à bainha? Gente, a bainha não tem muito o que discutir. É uma bainha simples em cordura, porém extremamente eficiente, reforçada com rivets, né, com rebites, e um insert de plástico na ponta, por causa da ponta do facão. É uma cordura grossa. Tem uma bainha que, se você quiser carregar nas costas, eu pessoalmente acho muita fantasia para o meu gosto. Eu prefiro carregá-lo de lado, né? Ela vai atravessada no corpo, mas de lado, tá? A guarda se encaixa aqui nessa abertura, então só isso aqui já trava o facão dentro da bainha. E ainda tem uma presilha muito eficiente. Então, sobre a bainha não tem muito o que falar. É simples, porém extremamente eficiente e robusta, tá? Então, nada mais a dizer sobre isso. Eu acho que era isso, tá? É uma lâmina mais para fantasia como espada, e na minha opinião, ela funciona até um pouco melhor como espada do que como facão, tá? Como facão, ela é para áreas pequenas, arbustivas, com às vezes arbustos mais grossos ou mais concentrados, que aí o swing com as duas mãos te dá uma efetividade maior, mas podem estar certos, é uma lâmina que vai te cansar rapidamente, tá? Porque é pesado, e para você ter maior eficácia no uso dela, quer seja como um simulacro de espada, quer seja como facão, eu recomendo melhorar o desbaste da região do fio, tá? E lógico, dá uma afiação decente, que é igual ele está agora. Ele está com um microfio de 20 graus. Ele está acabado? Não, ele vai estar acabado provavelmente nos próximos meses, quando eu tiver paciência, fazer um desbastezinho de alívio na região do fio de 10 graus, depois de 15, para melhorar ainda mais a performance dele. Mas não vai ser agora não, tá? Estou satisfeito com a compra. É algo que eu sei que eu vou usar muito pouco, tá? Mas é um dinheiro que não me faria falta, tá? Foi após um período de eu já estar há muito tempo sem comprar nada de lâmina. Foi minha última compra e até hoje eu tenho resistido, mais de 1 ano e meio.
E com um detalhe, eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu o tirei da caixa. Foi para retrabalhar o fio, fazer as medidas para os amigos. Então é isso, tá? Como facão, se alguém quiser, a Cold Steel tem outros facões muito mais eficientes. Sendo que eu recomendo demais o Kukri Machete para poda pesada, tá? Você corta galha mais grossa. Se você anda rotineiramente por estrada vicinal, existe um risco de ter uma árvorezinha tombada, alguma coisa, depois de uma ventania, alguma coisa assim. Machado dentro do carro, gente, eu acho que você vai ter pouco uso. O facão você vai ter muito mais usos para ele em eventualidades, sendo que árvores de pequeno diâmetro com um Kukri Machete demanda um esforçozinho, mas ele não perde muito para um machado regular, não, gente. Eu diria que ele fica pau a pau para um machadozinho regular, ou essas machadinhas aí, que essas eu não compro de jeito nenhum, porque um facão como o Kukri tem um desempenho muito superior do que elas, tá? Isso pode escolher, você nomeia a melhor machadinha que você imaginar. Um Kukri Machete com fio ajustado tem um desempenho melhor, tá? Então é isso. Não recomendo como facão, mas para quem quer ter algo para intimidar, intimida. Se eu recomendo, não recomendo por causa como eu já brinquei, o fator Indiana Jones, né? Mas que intimida. E que funciona tão bem como espada, óbvio que não. Mas que ele simula ou emula alguns cortes que uma espada conseguiria fazer. Por exemplo, ele tem o tamanho de uma Wakizaki, né, que é a menor katana que o samurai usava. É lógico, uma Wakizaki teria aí seus 6, 7, 8 milímetros de espessura máxima. Ele tem 3 milímetros. Mas, olha, se você precisar cortar um pernil de porco, para não dizer outra coisa, se souber usar, fazer o swing corretamente, com esse desbaste e ele bem afiado, ele corta, tá? Então, é uma fantasia, mas é uma lâmina de fantasia que tem boa eficácia dependendo da situação e dependendo de como é manejada, tá? E que impõe respeito. Se alguém balançando um facão já impõe respeito, imagina isso aqui, tá? Eu acho que era isso por enquanto. Um abraço a todos, espero que todos estejam vacinados ou tenham a oportunidade de se vacinar. E que o governo libere o mais rápido possível a terceira dose para os mais idosos, que é o caso dos meus pais, para que eles possam tomar a terceira dose de reforço o mais rápido possível. Um abraço a todos.